Bom, pessoal, beleza? Dando continuidade aí à nossa playlist aí de probabilidade estatística, a gente vai, nesse vídeo, estudar a distribuição chamada distribuição binomial, tá? Esse nome vocês já devem ter ouvido em outros conteúdos, por exemplo, binômio de Newton, né? O binômio de Newton, ele tem a ver com essa distribuição binomial. A equação desse tipo de distribuição, ela tem esse formato que está nessa primeira equação aqui, né? Onde a gente poderia ler assim: a probabilidade de um determinado evento, x, é igual ao número binomial nx, ou tem gente que fala numerador n, denominador x, p elevado a x, q elevado a n menos x. Pois bem, só para desvendar algumas coisas aqui, o que é que seria esse n? Né? Então vamos dar uns nomes aqui. Né? O que é que seria esse n aqui? Esse n, ele poderia ser chamado como sendo número de tentativas. Por exemplo, lancei um dado 5 vezes, então o n seria 5. Lancei uma moeda 8 vezes, o n seria 8. Então, o n poderia ser dito aqui como um número de tentativas. Tá? O x é exatamente aquilo que nós estamos buscando. Por exemplo, qual a probabilidade de se obter, por exemplo, três caras no em 5 lançamentos de uma moeda. Então, o 3 seria o número dentro dessas tentativas, o número de sucesso, né? O número de ocorrência daquilo que eu estou buscando, ok? O P, esse P aqui, ele é justamente a probabilidade de um sucesso, ou de uma ocorrência. Então vamos explicar aqui, né? Então esse cara aqui é a probabilidade do sucesso, né? De um sucesso, ok? Vamos explicar. Por exemplo, no lançamento de uma moeda, eu tenho cara ou coroa. Se eu perguntar assim, qual a probabilidade de 3 caras, ou seja, dando o resultado cara, para mim funciona como se tivesse ocorrido aquilo que eu estou buscando que ocorra, ou seja, um sucesso. Tá, e qual a probabilidade de uma cara no lançamento de uma moeda? Meio. Então, independente do número de vezes que eu vou lançar essa moeda, para cada lançamento a probabilidade de dar cara é meio. Ok? A probabilidade de um casal, sei lá, ter 2 filhos, vamos dizer, né, para nascimento, vamos dizer assim, no nascimento de 5 filhos, qual é a probabilidade de serem 2 meninas? Então, a gente tem que medir qual é a probabilidade de um nascimento acontecer de ser uma menina. 50%, meio. Então é isso, é a probabilidade de um sucesso em um lançamento. Isso é o P. O Q, ele é 1 menos a probabilidade do sucesso. Ou seja, tem gente que chama de fracasso. Então é 1 menos a probabilidade de sucesso. Ok? Então se a probabilidade de sucesso for meio, o Q também vai ser meio. Se a probabilidade de sucesso for 60% ou 0,6, obrigatoriamente o Q de queijo vai ser 1 menos 0,6, ou seja, 0,4 ou 40%. Uma coisa que é muito importante notar é que P mais Q tem que dar 1 sempre, sempre, tá? Então não se pode não ter essa igualdade. Se não tiver essa igualdade, pode ficar tranquilo que você não está em uma distribuição binomial, ok? Então, já se falando sobre isso, vamos falar sobre requisitos básicos para que a gente tenha dados cuja distribuição seja uma distribuição binomial. A primeira, a gente pode dizer o seguinte: só existem 2 resultados que são exclusivos entre si, ou seja, que só acontece um ou outro. Por exemplo, o lançamento de uma moeda ou é cara ou é coroa. Ou seja, não tem uma terceira alternativa, e se ocorrer cara, é porque não vai ocorrer coroa. Portanto,
Aqui são dois resultados e eles são exclusivos, ou seja, se ocorrer um, não ocorre o outro, tá? Dois resultados exclusivos. Tem algumas definições que chamam dois resultados mutuamente exclusivos, ou seja, só ocorre um ou ocorre o outro. O outro requisito é sobre as tentativas de obter o sucesso. Essas N tentativas, elas têm que ser independentes, ou seja, a segunda tentativa não está atrelada probabilisticamente à primeira, ok? E, como terceiro requisito, a gente pode colocar que o P, ou seja, a probabilidade de uma ocorrência ou a probabilidade do sucesso, não é variável, ou seja, ele continua constante, mesmo que o número de eventos seja 1000. Ou seja, eu vou jogar 1000 vezes uma moeda. Agora, qual é a chance de dar uma cara? É meio, certo? Então, o P não pode ser alterado. Ok, pessoal? Se a gente tiver essas três características, nós estamos realmente numa distribuição binomial. Agora, vamos aplicar esse conhecimento aqui em algum exercício, tá bom? Eu vou buscar aqui na internet e nós vamos resolver. Vamos a esse primeiro exercício, depois eu coloco até o link, pessoal, de onde eu peguei. Então, ó, suponha que a probabilidade dos pais terem um filho com cabelos loiros seja 1/4. Se houverem 6 crianças na família, qual a probabilidade de que metade delas tenham os cabelos loiros? Então, vamos lá. Vamos lá. O que é que seria a minha ocorrência? Ou seja, o que é que seria o meu X? O meu X seria um filho, né, uma criança, né, então um filho de cabelos loiros. De cabelos loiros. Esse é o meu evento, essa é a minha ocorrência, tá bom? Agora, qual a probabilidade disso ocorrer, ou seja, de um sucesso? É de 1/4, então eu vou chamar P de 1/4, ok? Tá, e quantas vezes isso vai dar? Quer dizer, é numa quantidade igual a quanto, né? O número aí de tentativas ou o número de eventos, né? Que é o N. É 6. Certo? Beleza. E nós estamos querendo saber a probabilidade de ocorrer uma criança com cabelo loiro, ou seja, probabilidade do evento X. Beleza. Agora vamos pensar o seguinte. Primeiro, é binomial? Então vamos lembrar quais são os requisitos. Primeiro, dois resultados exclusivos. Quais são os dois resultados exclusivos? Ou tem cabelo loiro, ou não tem cabelo loiro. Ok? Então, daí já dá pra gente entender que P é o sucesso e Q, que é igual a 1 menos P, 3/4. Probabilidade do fracasso. Ou seja, a probabilidade de não ocorrer. Se a probabilidade de ocorrer é 1/4, a probabilidade de não ocorrer é 3/4, porque se eu somar 1/4 com 3/4, vai dar 1. Né? 4/4 vai dar 1. Beleza. Segundo requisito. O número de tentativas, né? No caso aí, o número de filhos, são independentes? São, porque não obrigatoriamente um tem cabelo loiro que o segundo também vai ter. Então, são independentes. E a probabilidade de ter cabelo loiros continua constante ao longo das N tentativas, ou seja, dos N nascimentos de criança, né, dos 6 nascimentos de criança? Sim, ele não diz que muda. Portanto, está caracterizado realmente que eu tenho aqui uma distribuição binomial. E aí, o que é que eu tenho que fazer? A probabilidade de x ser igual a 3, e por que 3, pessoal? Porque ele diz assim, ó, suponha que a probabilidade dos pais terem um filho com cabelos loiros seja 1/4. Se houverem 6 crianças na família, qual a probabilidade de que metade delas tenham, né, cabelo loiros? Então, metade de 6 é 3. Então, montando a equação, vai ficar número de tentativas, número de sucessos, probabilidade do sucesso elevado ao número de sucesso, probabilidade do fracasso elevado a n menos x, ou seja, 6 menos 3, que dá 3.
tá? E aí presta muita atenção no cálculo desse cara. Esse cara é o número binomial. Como é que calcula? 6 fatorial sobre o 3 fatorial, e aqui, ó, 6 menos 3 fatorial, tá vendo? É numerador menos denominador. Deixa eu apagar aqui porque ficou muito feio. Que é 6 fatorial. Então, é numerador menos denominador. Isso aqui vezes 1/4 elevado a 3, que vai dar isso, vezes 3/4 elevado a 3, então vai dar isso. Bom, se a gente for fazer esse cálculo aqui do 6 fatorial, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu vou ficar com 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, eu vou desenvolver até o fatorial aqui, porque aqui embaixo eu tenho 3 fatorial, 3 fatorial. E aqui eu já posso colocar assim, né? 3 ao cubo dividido por 4 à sexta, porque 4 ao cubo vezes 4 ao cubo, 4 à sexta. Aí, ó, 3 fatorial cai com 3 fatorial. 3 fatorial é igual a 6, então eu já posso cortar aqui. E aí vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar esse cálculo. 5 vezes 4 vezes 3 ao cubo, dividido por 4 elevado a 6. Pessoal, esse número aí vai dar o seguinte. Então, fazendo aqui uma conta, vamos ver se a gente consegue fazer uma conta rápida. Vamos lá. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 ao cubo. Então 5 vezes 4, 20. 3 ao cubo dá 81. É isso? Então 20 vezes 81, ou melhor, desculpa, 3 ao cubo é 27, né? Então vamos lá, 5 vezes 4, 20. 3 ao cubo, 27 vezes 20 vai dar 540. Dividido por 4 à sexta. Eu poderia até ter cortado 4 com 4, mas tudo bem. 4 à sexta. Isso dá 4.096. 4.096. Bom, se a gente for simplificar... Opa, aqui já tem outra questão. Desculpa, se a gente for simplificar esse número aqui, pessoal, a gente vai obter 540 dividido por 4.096, nós vamos obter 0,1318. Então, 0,1318, o que pode ser considerado 13,18%, o que bate com a questão, com o gabarito, né, que já está na internet, ó, 13%. Beleza? Vamos para o segundo problema aqui. Então vamos lá. Ó. Se a probabilidade de atingir um alvo num disparo é de 0,3, qual é a probabilidade de que em 4 disparos o alvo seja atingido no mínimo 3 vezes? Bom, então vamos lá. Número de tentativas, 4, né? Porque são 4 disparos. Probabilidade de um sucesso, 0,3. Então a probabilidade do fracasso, 0,7. Ou eu atinjo o alvo, ou eu não atinjo. Portanto, P e Q são mutuamente exclusivos. Também, se eu acertar o primeiro tiro, não significa que eu vou acertar o segundo. Portanto, os eventos aí, as tentativas, elas são independentes, não é? E ele não fala que a probabilidade de acertar o alvo muda. Portanto, realmente é uma binomial. Agora, o que é que eu estou querendo saber? O que eu estou querendo saber é o seguinte. Qual a probabilidade do acerto? Eu estou chamando X de acerto. C3 ou C4. Por que eu estou dizendo essas duas coisas? Porque ele fala assim, ó. Qual é a probabilidade de que em 4 disparos o alvo seja atingido no mínimo 3 vezes? Então ele pode ser atingido 3 ou ele pode ser atingido 4. E como é ou, a gente soma os dois valores. Então, vamos só refrescar aqui a memória e vamos fazer o cálculo para os dois P's aqui. Então, ó, P de x igual a 3, como é que fica? Fica 4 disparos para 3 acertos, probabilidade do acerto elevado a 3, probabilidade do erro elevado a 4 menos 3, que é 1.
E a probabilidade de x igual a 4? 4, 4. O acerto elevado a 4. O erro elevado a 4 menos 4, 0. Ok? Então é isso que a gente tem que fazer, essa conta que nós temos que fazer. E depois somar os dois resultados. Ok? Lembrando, pessoal, eu acho que aqui a parte mais difícil é essa. O que é o 4, 3? O 4, 3 é 4 fatorial, 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Isso aqui eu posso desenvolver assim. 4, poxa, o meu 4 não quer, né? 4 vezes 3 fatorial. Aqui 3 fatorial, porque 1 fatorial é 1 mesmo. Então isso aqui vai dar 4. E se é o 4, 4? Então vai ficar assim. 4 fatorial, que é o numerador. 4 fatorial, que é o denominador. E 4 menos 4, 0 fatorial. Por definição, 0 fatorial é 1. E 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1. Portanto, a parte mais difícil é essa, o resto é cálculo mesmo. Né? Então, se a gente for fazer essas contas aí, como é que a gente vai obter? Então, vamos lá. 4, 3, o número binomial lá, a gente já viu que dá 4. Então, vai ficar 4 vezes o ponto 3 elevado a 3 e o ponto 7 elevado a 1. Tá? Isso vai dar 0,0756, ok? O P de x igual a 4. Então, ó, 4, 4 já é 1. Agora, ponto 3 elevado a 4 dá 0,100... Peraí, acho que eu fiz alguma coisa errada. Ponto 3 elevado a 4. Ponto 3 elevado a 4 dá 8,1 vezes 10 a menos 3, ou seja, 0,0081. E ponto 7 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar isso aqui, ó, 0,0081. Se eu somar, então, a probabilidade de x da forma que eu quero vai dar 0,0837, ou 8,37%. Também batendo aqui com o resultado que estava na internet. Ok? E aí vamos para o último exercício. Então, o último ele fala assim: um inspetor de qualidade extrai uma amostra de 10 tubos aleatoriamente de carga muito grande de tubos, que se sabe que contém 20% de tubos defeituosos, né? Qual é a probabilidade de que não mais do que 2 tubos extraídos sejam defeituosos? Ou seja, eu posso ter nenhum tubo defeituoso, posso ter um tubo defeituoso, posso ter 2 tubos defeituosos, mas mais do que 2 eu não posso, ok? E aqui, pessoal, vamos fazer só mais uma leitura para a gente ir retirando os dados, né? Eu vou deixar a conclusão se é ou se não é binomial por conta de vocês, ok? Então, ele diz, um inspetor de qualidade extrai uma amostra de 10 tubos, ou seja, meu N é igual a 10, de uma carga muito grande de tubos, que se sabe que contém 20% de tubos defeituosos. Então, vou colocar aqui, ó, probabilidade de um sucesso, 20%, ou 0,2. Obviamente que vai ser 0,8, porque a soma tem que dar 1. Qual é a probabilidade de que não mais do que 2 tubos sejam defeituosos? Ou seja, o X, que é o evento tubo defeituoso, poderá ser nenhum, 0, 1 e 2, mas não poderá ser maior do que 2. Portanto, a gente vai ter que calcular o P de x igual a 0, o P de x igual a 1 e o P de x igual a 2 e somar esses valores. Então vamos lá, pessoal. N, x, P elevado a x, Q elevado... Opa! Ah, tá certo. Q elevado a N menos x. Depois, 10, 1, P elevado a x,
Q elevado a 10 menos x, 9. 10, 2. P elevado a 2, 0,8 elevado a 8. Tá? Se a gente fizer essa conta, lembrando aí dos números binomiais, então não esqueçam dos números binomiais, né? Eu vou colocar aqui de novo, ó. É nx, que é igual a n fatorial, x fatorial, n menos x fatorial, ok? Então, pessoal, eu realizei esses cálculos aqui e eu obtive o seguinte, aqui, ó, 0,1074, 0,2684, 0,320. Quando a gente soma isso aqui, vai dar 0,6778, o que equivale a 67,78%. Aí vamos lá. Aí alguém pode dizer, poxa, Luiz, dessa vez não bateu, porque o dele está dizendo 6,78%. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, o que eu acredito é que a resposta da internet está equivocada. E eu vou explicar uma razão para isso. Veja, eu tenho maior probabilidade do tubo ser defeituoso ou maior probabilidade do tubo não ser defeituoso? A probabilidade dele ser defeituoso, obviamente, se eu pegar um dos tubos, a probabilidade dele é de 20%. E a probabilidade de ele não ter defeito seria de 80%. Portanto, dentro dessa amostra, desde que seja uma amostra não viciada, não é? Existe uma maior probabilidade de eu ter tubo não defeituoso do que defeituoso. E o que é que acontece? A pergunta dele é, qual a probabilidade de que não mais do que 2 tubos extraídos sejam defeituosos? Ou seja, a probabilidade de eu ter pouco tubo defeituoso. Portanto, essa probabilidade deve ser grande de não ter tubo defeituoso, até porque a probabilidade de ser defeituoso é uma probabilidade menor. Portanto, eu acredito que eu esteja certo, eu acredito que lá no site, infelizmente, deve ter ocorrido aí uma falha pequena, né? Eu acho que foi uma falha de comer um 7 aí, e deu essa diferença toda, tá bom? Então, eu acredito aqui com total respeito ao autor da lista, mas eu acredito que a minha resolução esteja certa. Tá bom, pessoal? Então, ó, o vídeo fica por aqui, um vídeo de 22 minutos sobre distribuição binomial, trabalhando sobre os requisitos do que é esse tipo de distribuição e aplicando em 3 problemas diferentes aqui para dar uma boa clareada para todo mundo. Valeu? Um forte abraço a todo mundo.